Galera, essa é uma série de lives que eu vou fazer nos próximos dias para trazer para vocês informações úteis sobre como vocês ganham dinheiro online, utilizando a internet, naturalmente. Esse primeiro encontro aqui, eu vou falar sobre de onde vem a ideia, de onde surge a inspiração e como é que você transforma isso em um produto para que você possa vender, tá? Então as coisas elas têm um processo que vai acontecer e nos próximos dias eu vou mostrar isso aí para vocês. Se você tiver interesse em acompanhar o porquê dessa série, como que ela foi construída, o que eu estou fazendo, qual o objetivo por trás, segue o meu perfil Reality Sem Show, porque vai estar lá ali, enfim, mais informações. Eu não vou perder meu tempo agora explicando isso aqui. Já tem alguma coisa nos meus stories e você vai ter mais informações aí ao longo dos próximos dias, beleza? Então é o seguinte, né? Peço perdão se o áudio tá ruim, né? Tá um pouco de reverberação aqui. Eu acabei de me mudar, né? Tem tipo 2 semanas que eu me mudei, ainda tô aprendendo qual o melhor lugar para fazer as lives, aonde eu posiciono a câmera, a acústica, de como é que é melhor ou pior aqui, né? Eu tô vendo que nesse canto aqui, agora que eu tô falando, eu tô sentindo uma reverberação alta, mas isso é a realidade. Mas vamos lá então, começando do início, tá? Antes de você pensar em comprar equipamento, comprar lente, comprar microfone, essas coisas todas que o pessoal faz, né? Gastar dinheiro mesmo, né? E se comprometer também. Às vezes tem gente que aluga estúdio, tem gente que contrata designer, né? Você tem que ter um plano muito claro, né? De como é que você vai construir o teu produto, o teu serviço, etc. Se você já tem, eu te recomendo que você assista esse nosso encontro aqui, porque eu vou dar algumas dicas úteis para você construir o seu produto ou o seu serviço também. Então, mesmo que você não tenha a necessidade agora de construir um produto, eu acredito que você pode aproveitar o que a gente vai falar aqui na seguinte maneira. Você vai ter aqui um fundamento, né, sobre o qual você pode melhorar o seu marketing e suas vendas, tá? Então, eu estava aqui né, na verdade, construindo meu próximo produto. Na verdade, assim, eu estou mudando um pouco o meu plano, e isso é uma das coisas que eu vou falar ao longo dos próximos dias, o porquê. Mas eu estou mudando meu plano aqui porque eu tinha uma ideia de fazer um produto, tá? E essa ideia, ela foi sendo melhorada na minha cabeça conforme as coisas foram acontecendo, conforme a vida vai acontecendo, né? E, naturalmente, né, eu tenho aqui também, mais informação do que eu tinha quando eu comecei, tá? Então, uma coisa que eu queria que você colocasse aí, e assim, isso aqui é uma aula, mas eu não vou fazer no formato de mentoria do tipo assim, explicar tudo, sacou? Se você quiser que eu te explique, você me pergunta, que não tem problema nenhum, tá? Mas eu não vou aqui explicar tudo, por quê? Porque, cara, se eu ficar explicando tudo, vai ficar muito lenta a conversa, tá? E eu tô vendo aqui nas últimas lives que eu fiz aqui, quando eu vou soltando os conceitos e fazendo pequenos saltos lógicos, eu acho que acaba rendendo mais do que eu explicando tudo de ponta a ponta sem parar, beleza? Então o lance é o seguinte, cara, olha só, a primeira coisa, tá? Para você fazer uma venda de qualquer produto, antes de você pensar em qualquer outra coisa, tá? Pega uma folha em branco, inclusive assim, meu sistema de produção de conteúdo, para quem não conhece, ele é baseado nessa caneta preta e nessa caneta vermelha aqui e algumas folhas de papel A4, é só isso que você precisa, tá? Não vem com a história de que você, o meu computador não é bom, minha câmera não é boa, não sei falar direito. Esquece isso, tá? Isso aí é outra coisa. Como eu tô fazendo essa live aqui mais uma vez, né? Eu não tô acostumado, então é capaz de eu me interromper a mim mesmo para pegar alguma coisa. Eu tô vendo aqui que tem uns mosquitinhos rondando aqui, eu tô no recreio, né? Pra quem conhece aqui no Rio de Janeiro, tipo, tem bastante mosquito aqui, daqui a pouco eu vou ter que matar um ou outro aqui. Mas vamos lá, vou parar de me distrair. Então é o seguinte, cara, se você está começando agora, se você quer vender um produto, e isso vale para qualquer um, tá? Mesmo que você não tenha nada para vender na internet agora, isso que eu estou te ensinando aqui, que eu vou te passar, vai te ajudar de outras maneiras também, que talvez você nem faça ideia agora. Então aproveita aí que é conteúdo de qualidade e gratuito. Cara, o que vai acontecer? Antes de você começar qualquer coisa, eu preciso que você entenda o seguinte. Por mais que você tenha um produto, uma ideia genial, esse produto, essa ideia, eles só vão ter valor, tá? Eles só vão ter valor. E eu não tô colocando preço, tô falando valor. Só vai ter valor, cara, se você for capaz de atender uma demanda, tá? E isso é uma coisa, assim, que a maioria das pessoas aqui já falhou. Então, como a maioria das pessoas já falha em descobrir demanda, então eu quero te garantir que primeiro você consiga isso, para depois você se preocupar com o produto, tá? Aí você vai falar assim, Lúcio, mas poxa, mas eu sou um cara que eu manjo muito bem do que eu faço, eu entendo das paradas que eu realizo,
eu gosto, eu tenho muitos anos de experiência, eu já faço isso há muitos anos, etc. Você acha que eu preciso me preocupar com isso? Na verdade, quanto mais expert na tua arte, mais você precisa se preocupar com demanda, perdão. Por quê? É uma coisa muito simples até, que vai ser até doloroso para você ouvir, mas olha só, se você é uma pessoa que entende muito do que você faz, é bem provável que você não tenha noção da demanda como ela se apresenta no mercado. É muito provável que você, nesse momento, tenha uma ideia de um produto ou de um serviço, ou já tenha um produto ou um serviço, e esse produto ou esse serviço ele seja baseado no seu entendimento aprofundado do mercado que você já conhece há alguns anos. Então, vai dizer que você não conhece alguém que sabe muito de um assunto, e quando você chega para conversar com essa pessoa, você não consegue nem entender do que ela está dizendo. Talvez você seja essa pessoa. E aí a grande pergunta é, adianta você querer vender algo que as pessoas não sabem do que se trata porque você está tão lá dentro da tua cabeça que você não é capaz de comunicar o valor daquele teu produto? Mais uma vez, estou falando de valor, não estou falando de preço, tá? Então, deixa eu só botar esse celular para carregar, não sei se... beleza, vai carregar agora que a bateria já está no meio. Então, cara, antes de você pensar em qualquer coisa, tá? Em qualquer coisa, você tem que pensar no seguinte, demanda, tá? Aí vai ter alguém que vai falar assim, Lúcio, poxa, mas o Oceano Azul para eu construir um produto ou um serviço ou para eu ganhar dinheiro na internet, não é eu atender o que ninguém está fazendo? Cara, eu te digo o seguinte, por mais que isso seja uma ideia bacana do ponto de vista macro, quando a gente chega na implementação, quando você tem um Oceano Azul, você tem que tomar muitas decisões que são chutes, né? Então, assim, para cada Oceano Azul, você vai ter que ter assim, um arcabouço de experiências, de ideias, de capacidades de execução que talvez você não tenha hoje. E essa que é a grande questão, tá? Então, assim, eu estou falando aqui, minha conversa é com alguém que tem menos de 10 anos de mercado, com alguém que talvez nunca tenha vendido nada online, ou alguém que já tem uma empresa que já está até há mais tempo, mas que ainda não tem essa experiência do online, porque eu estou falando sério, assim, 10 anos de online é o que eu tenho de experiência só vendendo serviços de consultoria e mentorias, etc. Só nisso eu já tenho 10 anos de mercado. E assim, mudou muito. Mudou muito. Lá de 2011, quando me perguntaram se eu fazia coaching, eu disse que sim. Cobrei R$80 por uma consultoria, para hoje, que eu cobro mais de R$10.000 por um mês de trabalho. Então, assim, esse tipo de coisa vai evoluindo com você e o mercado vai evoluindo também. Então não acredite, tá? Quando as pessoas te disserem assim, você tem que ir onde você está vendo que as pessoas precisam mais e que ninguém está atendendo. Não, cara, se não tem ninguém atendendo ali, às vezes tem um objetivo, tem um motivo, sabe? Tem até aquele ditado, né? Acho que é de Minas, né? O pessoal de Minas fala isso, né? Se você encontrar um jabuti em cima de uma árvore, não mexe nele, porque alguém colocou ele ali. Já viu esse ditado? E é interessante você pensar nisso, porque assim, cara, se você tá vendo um jabuti em cima de uma árvore, jabuti, pra quem não sabe, é aquela tartaruga de terra, né? A tartaruga não sobe em árvore, brother. Então assim, alguém colocou ela ali. E se alguém colocou ela ali, às vezes tem um objetivo, às vezes tem um motivo, às vezes tem é uma coisa assim que te gera um desconforto, você sabe que não é uma coisa que deveria estar acontecendo, mas está. Então, outra coisa que eu fui aprendendo, né, com o tempo, você tem que confiar no que você está vendo. Confia no seu sentido, tá? E eu não tô falando confia na sua intuição, tô falando que confia no que você tá vendo. Então, muitas vezes, assim, você vê que, poxa, tem uma grande oportunidade aqui, mas eu tô vendo que essa oportunidade, ela tipo assim, poxa, sei lá, eu tenho uma grande oportunidade aqui no treinamento de hamster pets. Nossa, eu tô vendo que não tem ninguém fazendo treinamento de hamster. E aí você lança o teu produto, o teu serviço de treinamento de hamster, e aí você descobre, por exemplo, tô dando um chute aqui, tá? Que hamster, ele é rebelde, ele não é um bicho treinável. Em compensação, talvez seja possível treinar uma chinchila, sei lá, tô dando um exemplo tosco aqui, um furão, sacou? Então assim, existe às vezes um motivo, tá? Existe às vezes um motivo pelo qual determinado nicho, determinado produto, determinado ângulo não é explorado. Aí você vai falar assim pra mim, Lúcio, não, mas olha só, no meu caso é diferente, porque eu conheço, porque eu sei, etc. Aí eu te digo, cara, um pouco de humildade, um pouco de reconhecimento de que existem tendências e padrões do mercado não vai te atrapalhar. E você sempre vai poder abordar esse Oceano Azul depois, tá? A estratégia de Oceano Azul ela é uma coisa muito sedutora, porque as pessoas elas olham para o Oceano Azul e elas ficam pensando assim, eu vou seguir isso aqui porque
eu tô vendo aqui que eu tenho, tipo assim, ninguém viu essa oportunidade, né? E aí você entra numa coisa que é uma grande crítica que eu tenho ao pessoal do desenvolvimento pessoal, o pessoal do coaching, que é o seguinte, cara, tipo, se você não sabe fazer um negócio, você não sabe fazer um negócio. Não adianta você querer chegar inventando, sabe? Imagina que você foi contratado para trabalhar numa empresa. Pô, você vai chegar lá assim no primeiro mês de trabalho querendo mudar tudo? Não, você vai chegar e vai ver como é que as coisas funcionam. Aí você vai descobrir que tem um negócio que não dá certo, aí você vai descobrir por que que não dá certo. Aí você vai ver que aquilo ali tem uma outra coisa pior ainda que acontece, que por isso que as pessoas fazem daquela maneira. Então, a minha sacada para você é o seguinte, primeiro, tá? E aqui eu vou começar a anotar aqui porque eu acho que vai ficar interessante. Então a primeira coisa, antes de qualquer outra coisa que você tem que fazer é o seguinte, existe demanda, tá? Então a demanda, se a gente parar para pensar, o que é uma demanda, né? Uma demanda as pessoas elas têm uma necessidade. Cara, eu vou tirar esse cubo da minha cabeça que eu tô ficando irritado com ele já. Eu botei só pra chamar a atenção de vocês mesmo. A demanda, cara, ela vai funcionar da seguinte maneira. Existe uma necessidade do mercado, e agora eu não sei como é que tira esse filtro daqui. Uma demanda ela vai ser dita da seguinte maneira. Existe uma necessidade do mercado que você vai querer atender. E quando você for atender essa necessidade, cara, as pessoas elas vão ter um entendimento dessa necessidade aí. Consegui tirar. Beleza. As pessoas vão ter um entendimento dessa necessidade que não necessariamente vai ser o mesmo entendimento que você. Então veja bem, por exemplo, ali eu tô aqui, né, de frente pra praia. As pessoas elas vão entender como essa demanda de que, por exemplo, de que existem banhistas na areia e esses banhistas eles vão beber cerveja. Do ponto de vista do cara que abre um quiosque, ele não abre um quiosque porque ele gosta de cerveja, ele abre um quiosque porque ele gosta de dinheiro. E ele, por algum motivo, tem uma facilidade, ou enfim, tem um gosto, ou viu a possibilidade de atender uma demanda das pessoas que estão na praia querendo beber uma cerveja. Sacou? Então, assim, tipo, não existe uma necessidade intrínseca de cerveja na praia. O que existe é as pessoas estão na praia e quando elas chegam ali, elas querem relaxar, elas querem estar com os amigos, é um lugar de lazer. Então, surge essa demanda. Então, a demanda, ela tem a ver com o quê? Ela tem a ver com um contexto, tá? E um contexto que vai ser um contexto temporal. Ou seja, o que está acontecendo hoje tem um contexto cultural, que é o inconsciente coletivo do Jung, né? Aquela coisa toda. Então, assim, tem coisas hoje que eu tenho certeza que no futuro não vão acontecer mais. Tem coisas que já aconteceram que hoje já não acontecem, né? Então, deixa eu te dar aqui um exemplo. Tô falando de cerveja. Cara, você tem dúvida de que daqui a 1 ou 2 gerações o álcool ele vai ser proibido, tipo, proibido como já foi há um tempo atrás? Existem duas visões, né? Que talvez no futuro a gente libere tudo, talvez no futuro a gente reprima tudo. Mas a questão o álcool é a única droga que você tem que justificar não consumir. Já reparou isso? Todas as outras drogas, né? Enfim, sem entrar aqui nas experiências de cada um, mas todas as outras drogas você vai ter acesso a um amigo seu, alguma coisa assim. E as pessoas não vão ficar constrangidas se você não consome, né? Menos que você seja um adolescente, no meio de adolescentes que querem se provar para o mundo. Mas assim, no meio dos maconheiros você não precisa justificar, no meio dos doidões de rave você não precisa se justificar. Agora, no meio da galera que toma um chopinho depois do trabalho, você precisa dizer, não, eu não bebo cerveja. Então esse é um contexto cultural. Isso no Ocidente, no Oriente é o contrário. No Oriente, se não me engano, em Singapura é proibido bebida alcoólica, tenho quase certeza. E em outros lugares lá também você tem uma restrição muito grande. Então, assim, o que isso quer dizer? Quer dizer que culturalmente vão haver diferenças. E aí já justifica também porque que às vezes você pega algo que funcionou nos Estados Unidos, uma estratégia de marketing, um produto tenta vender aqui e não dá certo. Tá? Então você tem um contexto temporal, você tem um contexto cultural e você tem um contexto também que é do indivíduo. Tá? Que eu poderia aqui resumir que tem a ver com o temperamento dele ou o perfil. Tá? E aí você vai falar assim, poxa Lúcio, quer dizer então que não adianta eu personalizar o meu produto para o meu cliente, não adianta fazer uma coisa específica, as pessoas falam para mim que eu tenho que ser específico. Sim, você tem que ser específico o máximo possível. Mas é sempre bom você já pensar no final. E qual que é o seu final? Não é ganhar dinheiro? Se você quer ganhar dinheiro, não adianta você fazer uma coisa que é ultra personalizada para uma pessoa só. Você tem que fazer alguma coisa que te proporciona algum tipo de escala. A menos que você queira fazer algo realmente, assim, tipo, sei lá, música, que é totalmente artístico, mas você vai ter que fazer 1 milhão delas para conseguir sucesso com sorte. Tá? E eu não quero que você faça isso. Eu quero que você faça algo que tem uma chance de sucesso de 2 em 10, ou talvez 5 chances em 10 de dar certo. Beleza? Então, primeira coisa, demanda. Tá? A demanda depende do contexto, ou seja, a demanda ela depende de tudo que está ao redor.
desse teu produto, desse teu serviço. Então, a minha pergunta que eu te faço é, você está vendo algo que você quer vender. Geralmente as pessoas começam com um produto na mão, tá? E se você tem um produto ou um serviço na mão, por exemplo, meu brother Daniel Strati está aqui. Ele é um fotógrafo, né? Fotógrafo, cinegrafista, produtor. Trabalha comigo, inclusive, super recomendo o Daniel aí, se você está precisando de alguma coisa aqui no Rio de Janeiro, de filmagem, drone, tudo. O Daniel, cara, ele faz um trabalho que assim, se ele falar, eu tenho uma câmera, ele está oferecendo algo. E existe uma demanda por pessoas que têm câmera, né? Mas se ele falar assim, olha, eu sou especializado em fotografia de imóveis, eu te ajudo a vender um imóvel de altíssimo valor, de altíssimo padrão, e eu já tenho aqui uma lista, um hall de clientes, eu já ajudei a vender 50 milhões de reais em imóvel no último ano. Ele está atendendo uma demanda que é muito mais clara, contextualizada, que tem a ver com o perfil das pessoas que ele vai atender. Então, assim, a mesma demanda por cerveja, veja bem, agora que eu vou entrar na pegada aqui, a mesma demanda por cerveja, ela pode ser uma demanda de quem quer socializar, ela pode ser uma demanda de quem é alcoólatra. São dois lados diferentes de uma mesma demanda, tá? E é importante que você entenda esse ângulo dessa demanda. Então, como é que você começa a ganhar dinheiro online? Você precisa entender que existe uma demanda, para cada produto, para cada serviço, você tem que encontrar uma demanda. É melhor, tá? Se você é um profissional que produz conteúdo, se você produz infoprodutos, se você quer vender uma mentoria, se você quer vender uma consultoria de alto ticket, que é o que eu quero ensinar vocês nos próximos encontros, que vão ser diários, inclusive, para quem está chegando agora, o principal, cara, é você descobrir uma demanda e criar um produto ou um serviço para ela. Mas a gente sabe como é que o mundo funciona e talvez você já tenha 10, 20 anos de experiência no mercado e você já seja muito bom em um produto ou um serviço, tá? Então, se você já é muito bom em produto ou serviço, eu recomendo sim que você invista, vamos dizer assim, o seu tempo, a sua capacidade em algo que você já é bom. Não quero que você comece do nada agora, tipo assim, Lúcio, eu sou um engenheiro muito bom, mas eu tô vendo que as pessoas precisam de mindfulness, então eu vou vender mindfulness. Não, a demanda ela é importante, mas ela não é a única coisa importante, a gente já vai entrar aqui por quê. Então você definiu que existe uma demanda, o ideal é você construir um produto ou um serviço a partir dessa demanda. Se você já tem uma expertise, uma capacidade, um produto pronto, eu recomendo que você tente encaixar da melhor maneira possível esse produto na demanda. Então, existe uma dicotomia, tá, entre o produto e a demanda. E no meio dessa dicotomia, tá, do produto e da demanda, existe uma coisa que eu estou entregando ouro agora para você, se você não reparou, que é a base do meu trabalho, que é a oferta. Então, entre um produto e a demanda, existe a oferta. E aí você vai falar assim, poxa, Lúcio, mas é só isso? Não, a gente está começando aqui ainda. Mas se você entender que para cada demanda existe um produto, e para cada produto existe uma demanda, e às vezes você vai ter múltiplas demandas sendo atendidas pelo mesmo produto, e às vezes você vai ter um produto que atende múltiplas demandas. Tá? Então, dei aqui o exemplo da cerveja. Automóvel. Tem gente que compra o mesmo veículo para ostentar e para viajar. Tem gente que compra o mesmo veículo para andar no autódromo e porque acha bonito, né? Isso acontece com um monte de coisas também. Então, por exemplo, tem gente que compra o iPhone, hoje a gente sabe disso, outro dia eu postei aqui um vídeo para vocês, aqui a galera morreu de rir. A galera tá vendendo um adesivo que você cola no iPhone 10 ou 11 para ele parecer que é o 12, né? É um negócio tosco, sei lá, sabe? Então, assim, tem gente que compra o iPhone para isso. Quer dizer, o cara que gastou 3 mil reais no celular, mas ele quer provar que ele tem um pouco mais. Enfim, provar não, né? Que ele quer fingir. Então, assim, tipo, no meio disso, tá? No meio disso tem a oferta. E aí você vai falar assim, poxa, Lúcio, mas então tá, então eu já entendi que eu tenho uma demanda que tem a ver com contexto, a demanda ela é contextualizada, né? Não estou falando efetivamente de necessidade, tá? Eu já vou entrar, hoje talvez eu não entre nisso aqui não. Existe uma necessidade que nem sempre está correlacionada com a demanda. Então, por exemplo, deixa eu te dar aqui um exemplo básico. Empregabilidade, hoje, nesse momento. Tem muita gente que está sem dinheiro, que está sem emprego, tá? E aí a demanda dessa galera é por dinheiro. Eles não têm demanda por cursos profissionalizantes. São poucas as pessoas que estão sem emprego, poucas não, mas vou dizer assim, que não é considerável, no grande esquema das coisas, a quantidade de pessoas que está insatisfeita com a renda, com o salário e que faz um curso profissionalizante. Eu sei porque eu fiz Cefet e a quantidade de pessoas que faz curso técnico é muito pequena, tá? Assim, tipo, eu sei que cada vez está maior, eu sei disso tudo,
mas a quantidade de pessoas de nível técnico, formação nível técnica ainda é muito pequena num país como o Brasil. E o que isso gera, né? As pessoas elas têm necessidade de dinheiro, mas elas consideram que a demanda delas é pelo próximo emprego e não por um curso técnico de aprimoramento. Então não adianta brigar contra isso, tá? Muitas vezes você vai estar atendendo uma demanda que não necessariamente engloba a principal necessidade daquele público. E aí você tem que ser ético também. Você não pode entregar, eu pelo menos considero isso, né? Você não pode entregar algo que não vai resolver a demanda, mas se você for um cara do bem, é legal que você pense o seguinte, olha, se eu atender essa demanda aqui, qual é a necessidade por trás dessa demanda? O que está gerando essa demanda? Porque muitas vezes, e aqui eu estou te dando mais um segredo aqui do meu trabalho, muitas vezes a pessoa ela fala para você que a demanda dela é tal coisa, por exemplo, eu quero ganhar mais dinheiro, preciso de um emprego novo. E você, ao ajudá-la a conseguir um emprego novo, você mostra para ela, olha, eu estou te ajudando aqui a conseguir um emprego novo. Mas você já reparou que os melhores empregos são os que precisam de gente mais qualificada? Ah, pois é. Então é o seguinte, que tal, além de eu te ajudar a ganhar um emprego novo, eu te ajudar a melhorar a sua qualificação? E aí você consegue entregar algo que de fato resolve o problema. A questão é que é a seguinte, as pessoas elas são, de forma geral, muito mais atentas ao contexto e muito menos atentas às necessidades reais. Por uma questão de clareza, por uma questão de vivência, de experiência que você já tem. Então, quando eu falei no início aqui dessa aula que você tem uma visão de mundo que às vezes tem 10, 20 anos de experiência sobre aquele tema, a pessoa que tem uma demanda naquele tema, talvez ela não tenha. Muitas vezes a pessoa que está ali te pedindo ajuda, ela não consegue nem utilizar o vocabulário correto para dizer o problema que ela tem. Então eu, por exemplo, eu estou em vias aqui de começar, por exemplo, o jiu-jitsu. Então, se eu for começar o jiu-jitsu e eu chegar para um instrutor ou para um colega e falar assim, olha, eu preciso de uma ajuda para conseguir fazer tal manobra, golpe, e aí eu vou falar o nome errado. Tipo, eu não sei exatamente, a minha demanda é pelo que eu estou vendo, mas a minha demanda não é sobre tudo o que existe do jiu-jitsu e extremamente precisa. Então, uma das suas funções enquanto vendedor de um produto, principalmente de um serviço de auto-ticket, é ajudar essa demanda a estar ancorada firmemente em uma necessidade real, tá? Que é a importância do produto tem a ver com isso aí. Mas a gente vai ter tempo para falar sobre isso, tá? Mas, Lúcio, por que você está falando de demanda e não de necessidade, então? Por que o meu produto tem que estar ancorado numa oferta que dialoga com a demanda e não necessariamente com a necessidade? Ficou meio esquisito, né? Não necessariamente com a necessidade, mas você entendeu o que eu estou querendo dizer. Por causa do seguinte, a demanda, ela produz uma coisa chamada urgência. Então, se existe demanda, existe urgência. E adivinha qual que é o principal fator que faz alguém tomar uma decisão? Principalmente uma decisão de compra. É a urgência. Então, toda vez que você tem um processo de venda, e aqui, mais uma vez, cara, eu estou te dando esse material que eu... Assim, material de mentoria mesmo, real, assim. É claro que tem mais coisa para falar, mas assim, eu tô te dando material que eu nunca dei antes, inclusive, esse material aqui. Se você não for capaz de gerar um senso de urgência na pessoa que está diante de você para comprar o teu produto ou o teu serviço, a tendência é que ela reflita, é que ela pense um pouco mais, é que ela peça para falar depois, eu vou ver, eu vou pensar e ela não faça, tá? Via de regra, principalmente se for um produto ou um serviço de auto-ticket, que é o que eu basicamente falo aqui para vocês diariamente. Então você sacou a situação qual é? Você precisa entender que existe uma demanda, que ela não necessariamente está ligada à necessidade, é claro que elas têm uma correlação, mas não é uma coisa de 1 para 1, tá? Dei aqui o exemplo, não existe uma necessidade real de álcool na praia, mas as pessoas elas têm uma demanda por um lubrificante social que ajuda a coisa a ficar mais divertida, dar uma leveza, às vezes a pessoa não tem capacidade realmente, tá muito cansada, tá muito estressada, a cabeça tá girando ali, cheia de problema. Cara, tomar uma cervejinha aqui, vou ficar devagar, vou ficar mais de boa. E a cerveja ajuda para isso, quer dizer, ajuda nisso. Então a necessidade da pessoa é relaxamento. A cerveja cumpre um pouco desse papel. É a melhor coisa? Não. Mas se você vender mindfulness na praia, tu não vai conseguir muito cliente, entendeu? E aí cabe a cada um também escolher o quanto que vai ter de aderência a essa necessidade. Eu recomendaria que você avaliasse o seu relacionamento que você vai ter com esse cliente no longo prazo e sempre depois que você ancorar na demanda, que é uma urgência, você de fato vá para um relacionamento mais profundo, que é onde você fideliza o cliente. Se você tem dúvidas, né, de como fidelizar um cliente, eu já estou te dando aqui mais um pulo do gato também. Então vocês entenderam isso aqui, né? Demanda, no meio do caminho tem uma oferta e o produto. A oferta é como o produto dialoga com a demanda. E aí você vai ter o seguinte, cara, você vai ter aí, provavelmente, tá?
várias maneiras de explicar esse produto que você vende. Então, por exemplo, vou dar aqui o exemplo da cerveja, que é um produto interessante de vender, porque a cerveja ela é um produto ilegal de ser vendido em alguns contextos, por exemplo, a menores de idade, né? Ela é um produto desaconselhável para ser vendido para pessoas que consomem determinados medicamentos, têm determinadas condições, sei lá, psicológicas e psiquiátricas. Eu não sei quais são, mas eu tenho certeza que sim, né? É um produto que, mesmo que ele seja consumido de maneira, vamos dizer assim, legal, ele ainda tem questões éticas e morais. Por exemplo, como você se sentiria se você vendesse cerveja para alguém que pega um carro e atropela alguém? Aí você vai falar, mas a responsabilidade é da pessoa, sim. Mas o cara chega de carro, você vê que ele chegou de carro dirigindo e ele fala que ele vai beber e vai dirigir e ele te pede uma quantidade gigantesca de álcool, ele consome na sua frente e fala que ele vai sair dirigindo e só depende de você dizer sim ou não. Então, eu não quero entrar aqui numa escolha de Sofia, mas é uma coisa para você pensar, né? Que a maneira como as pessoas estão se relacionando com você vai ser a maneira como o seu negócio vai funcionar num nível muito mais interessante aí de fidelização e de atendimento ao cliente. Mas a gente não vai chegar nesse agora não. Então, voltando. Então, o seu produto, vamos falar do álcool aqui, o seu produto ele vai ter características, né? Então, ele vai ter características que vão ser o quê? Cheiro, sabor, textura, quantidade, durabilidade, duração e etc. Tá? Essas são características de produto, beleza? Se você oferece um serviço, a gente normalmente chamaria no serviço, sem querer entrar na questão semântica, tá? De atributos. E quando eu falo produto, o seu serviço pode ser um produto também, tá? Se você dá um nome a ele, dá um preço fixo, ele se torna um produto. Então, por exemplo, minhas mentorias, elas são produtos, no final das contas, mesmo que eu diga que elas são serviços. A minha consultoria de marketing é um produto, mesmo que eu diga que ela é um serviço. Até serviços que são personalizados eu chamo de produto, porque eu preciso classificá-lo, tá? Então, assim, eu vou chegar na parte de você produtizar o seu conhecimento, acho que a gente não vai conseguir chegar aqui agora, mas é uma questão interessante a gente falar depois, tá? Então, você vai ter atributos nos seus serviços e você vai ter características do seu produto. Aí você vai falar assim, pô, legal, Lúcio, então, se eu sei as características do meu produto, os atributos que ele tem, é basicamente uma questão de eu comunicar isso na minha oferta e se eu der match com a demanda, eu vou ganhar dinheiro. Sim, é basicamente isso mesmo, tá? Só que é claro que, né, sempre vai parecer mais fácil do que é. Então, qual que é a estratégia aqui nesse momento? Se você já entendeu a questão contextual, se você já entendeu a questão temporal, cultural, de perfil comportamental das pessoas que vão consumir o teu produto, o teu serviço, você tem que separar, tá? Dentro dessas características e atributos desse seu produto, quais os que são perceptíveis de maneira positiva ao serem consumidos pela sua clientela. O nome disso é benefício. Então, é muito importante que você separe os benefícios que são, primeiro, tangíveis, tá? Dos intangíveis. Por quê? Os tangíveis sempre vão ser mais fáceis de vender. O benefício tangível é aumento de X, número de tanta coisa que a pessoa vai ganhar, vamos colocar aqui, deixa eu ver o que mais, o emprego que a pessoa vai ganhar, quanto mais ela vai botar no bolso, coisas assim, tá? Conseguir algo pode ser um benefício tangível também, por exemplo, se você vende uma apostila que prepara a pessoa para o concurso público, o benefício tangível é passar no concurso público. Então, mesmo que passar não seja uma coisa mensurável, como é que você mede o quanto você passou? Não é mensurável de maneira, vamos colocar assim, de maneira, num gradiente, né? Não existe passou 80%, não, existe passou ou não passou. É de uma maneira discreta, 0 ou 1, né? Mas isso já é o suficiente. Então, assim, se o seu benefício ele é tangível, fica muito mais fácil de vender do que um benefício intangível. Um benefício intangível tipo assim, é uma coisa que geralmente depende de um juízo de valor ou de uma questão humana. Vamos dizer, você se tornar mais atraente. É um benefício intangível, sabe? É claro que é possível você medir, se você fizer um teste com pessoas e dar uma foto sua para elas e elas avaliarem o antes e depois e quantos likes dá. Mas não é esse tipo de tangibilidade que a gente está falando aqui, tá? Então, tudo que tem a ver com uma percepção não objetiva vai ser um benefício intangível. Só que preste atenção no que eu vou falar aqui agora, tá? O benefício tangível ele é o mais fácil de vender, porque você consegue explicar e a pessoa consegue entender de maneira muito clara, tá? Mas o que faz as pessoas comprarem é o intangível.
Olha que dicotomia interessante. Então, assim, o que faz vender não é o benefício tangível de maneira geral, tá? Aí você vai falar assim, Lúcio, por que não é o benefício tangível perdão, por que não é o benefício tangível que faz a pessoa comprar? Por causa do seguinte, quando você fala de coisas tangíveis, a primeira reação que as pessoas vão ter é a seguinte, poxa, se você está falando que eu vou ganhar 10 mil por mês, Lúcio, então eu quero. É tipo assim, eu me interessei, legal. Agora deixa eu ver o que mais que tem aqui. Quando você está falando sobre os benefícios intangíveis, você geralmente precisa que a pessoa utilize a imaginação dela. E cara, uma coisa que ajuda você a vender, ou melhor, que ajuda as pessoas a comprarem é a imaginação delas. Por quê? Porque quando você usa a imaginação das pessoas, você vende mais. Ou você consegue que as pessoas comprem, porque essa que é a grande sacada. É a seguinte, você fala de um benefício tangível, as pessoas elas vão ter facilidade de entender, tá? Então, você precisa de algo que as pessoas entendam. Eu já falei sobre isso aqui. A própria demanda, ela é o entendimento das necessidades. Então, assim, quando a gente fala de demanda aqui, eu não estou falando de nossa, as pessoas precisam muito de cerveja na praia. Não. As pessoas entendem que a necessidade delas se realiza através da cerveja. A cerveja é o objeto, é o produto que concretiza uma demanda que elas têm, que tem a ver com a forma como elas entendem a necessidade de socialização. Vão ter pessoas que vão ter demandas por bola no mesmo lugar. Elas vão querer bater uma bola, vão querer nadar, vão querer surfar, né? Então, o que você faz num processo de venda, ou seja, quando você começa a falar do seu produto para alguém, você tem que ter muito claro os benefícios tangíveis, porque é isso que vai atrair. Então a atração, ou seja, aquela primeira parte, aquela primeira fagulha, a pessoa vai falar assim, caramba, olha, eu acho que isso pode ser para mim, porque isso está falando sobre algo que eu consigo entender de maneira concreta. Só que quando a pessoa ela passa desse primeiro patamar, o que vai acontecer na cabeça dela? Ela vai olhar para o teu produto e ela vai duvidar, principalmente se for de alto ticket. Se você tem um produto ou um serviço que custa mais de R$300, mais de R$1.000, mais de R$3.000, cara, é doloroso, sacou, tomar uma decisão dessa. Eu sei disso. Inclusive, uma coisa até que eu digo para todo mundo, né? Assim, antes de você querer vender produto e serviço de alto ticket, compre produto e serviço de alto ticket. Aí a pessoa fala, mas você tem que ser rico. Não, não é isso. Mas se você não acompanha o processo inteiro da venda, você não sabe como é que tá do outro lado, sabe? Então aquela história do vendedor de BMW que anda de Uno, né? Nada contra, mas assim, se você nunca sentou no banco de uma BMW, se você nunca viu como é que é o processo, fica muito difícil você entender o que é estar no lugar do outro. E aí venda precisa de empatia, aquela coisa toda. A gente pode entrar aqui depois nisso um dia, tá? Ou seja, o que faz de vender, o que atrai as pessoas, realmente é o benefício tangível. Agora, o intangível ele tem a ver com a imaginação. Por quê? Porque vender é projetar o futuro. Então, toda vez que você está vendendo, você não está falando para a pessoa o seguinte, olha só, a sua vida mudou agora. Você já viu algum vendedor falar isso? Sua vida mudou a partir de agora, nesse momento. Pum, não. O vendedor ele fala o quê? A sua vida vai ser melhor. O vendedor ele fala o quê? O bom vendedor, né? A sua vida vai ser muito mais interessante. Já pensou como seria? Já imaginou como? Nossa, isso aqui, ó, daqui a 2 ou 3 meses, cara, você não faz ideia como é que você vai estar. Pô, isso aqui, olha, final do ano, nossa, esse desafio que a gente vai fazer de emagrecimento, cara, ó, vamos chegar no carnaval, vamos chegar no verão, pô, com o corpo sarado, trincado, ó. Esse curso aqui que você está fazendo, cara, olha, vai te dar um diploma que, ó, quando você for procurar emprego, tendo esse diploma, você vai ver a diferença que vai ser, como é que vai ser fácil você marcar uma entrevista. Ó, sei lá, essa ferramenta, esse sistema aqui dentro da tua empresa, cara, ó, esses relatórios aí que você leva 2 horas para fazer, nossa, você faz em 10 minutos e, pô, você vai ter muito mais tempo liberado para cuidar de outras coisas, você vai evitar perdas e etc, etc, que hoje você não consegue. Então, vender é literalmente pintar o futuro para a pessoa. E é por isso que a gente tem essa coisa de que o vendedor é um cara que fala muito. Não necessariamente, aliás, eu sou a primeira pessoa a te dizer que o bom vendedor não necessariamente precisa falar muito. É claro que a pessoa que fala muito, se ela tiver a capacidade de ser congruente no que ela diz, ela vai ter mais chances, né, de trazer um ponto de conexão. Porque imagina, né? Quer dizer, a venda é um processo ativo do ponto de vista de quem está vendendo até que o comprador tome uma decisão. Então, assim, meu objetivo enquanto vendedor é o quê? É passar as informações para que o comprador tome uma decisão. Você precisa fazer isso. Você precisa passar as informações necessárias para o comprador tomar uma decisão.
E essa decisão vai acontecer a partir do momento que ele, primeiro, né, viu um benefício tangível, que ele, legal, isso aqui eu quero, deixa eu ver o que é mais aqui, deixa eu ver os riscos. Porque toda decisão, ela é baseada em controle de risco. Que é uma coisa que, assim, a gente vem de um ambiente, né, para quem não tá lembrando, né, quer dizer, vocês não estavam lá, nem eu, né, onde você tem um risco de morte. Você tem um risco de, né, se você errar, e errar é uma coisa muito subjetiva, mas se você errar, você pode perder a tua caça, você pode perder a tua família, você pode se perder do bando que te protege, você pode quebrar um pé e você morre, né, vítima de um bicho ou alguma coisa assim. Contexto pré-histórico, a gente foi, né, a gente evoluiu nesse contexto. Então, quando você considera que você pode errar, mesmo que seja um errar pagando um dinheiro para alguém, você, de maneira internalizada, sem, claro, racionalmente, às vezes até você não consegue explicar isso, mas sem você conseguir racionalmente explicar, você vai sentir que você talvez não deveria fazer, né? E aí, é por isso que as pessoas, elas pensam muito nas coisas. Eu tenho certeza que você que está aqui deve estar pensando um monte de coisa agora enquanto eu falo com você, mesmo que talvez você nem precisasse, mesmo que eu já esteja entregando muito mastigado. Faz sentido, galera, que eu estou falando para vocês? Preciso de um feedback aí, comentem alguma coisa aí, fica à vontade de tomar um golinho aqui. Nossa, o golão. Com uma sede que eu nem sabia. Então é o seguinte, para quem está chegando aqui agora, né, eu estou explicando como ganhar dinheiro online, né? Essa aqui é a parte 1. Vamos fazer encontros diários, tá? Nos próximos dias aí. Grande Michael Shark chegou aqui, tubarãozão do digital. Bem-vindo, meu camarada. Faz sentido, Anne? Legal. Ana, faz sentido? Legal, Ana, obrigado. Então, o negócio é o seguinte, cara, o que faz vender, tá? Faz vender no sentido de aproximar as pessoas, é o que você vê nos comerciais e tal, é a parte da atração, tá? Que é o benefício tangível. Mas o que faz as pessoas comprarem, ou seja, que faz as pessoas tomarem uma decisão, é o benefício intangível. Porque o intangível, ele exige imaginação. E você pode reparar, já reparou? As pessoas mais emotivas, de forma geral, elas tendem, né, eu não vou colocar emotivas, eu vou colocar imaginativas, tá? As pessoas mais imaginativas, elas tendem a ter mais amigos, de forma geral, tá? Elas tendem a escrever melhor, elas tendem a ter mais controle, vamos dizer assim, dos relacionamentos de uma maneira que elas talvez nem saibam explicar muito bem o porquê. Enquanto que as pessoas que são muito pragmáticas, as pessoas que são mais, assim, vamos dizer, pé no chão, elas têm uma certa dureza, né, que dificulta conseguir coisas do outro, pedir, dar e etc. Né? Então, por isso a questão da empatia, como colocou a Lilian aqui, exatamente. Então, assim, se você é uma pessoa mais durona, assim, eu tenho essa tendência, por incrível que pareça, né? Acho que talvez eu exerça muito o meu outro lado aqui nesse Instagram, então talvez não pareça, mas assim, eu sou um cara extremamente pragmático e objetivo nas coisas que eu faço no dia a dia. Então, assim, pra mim, por incrível que pareça, o desafio é ser imaginativo. É entrar nessa questão aí dos benefícios intangíveis para que eu possa, de fato, construir uma oferta bacana. Então, o que faz a pessoa, só pra gente recapitular aqui, tá? O que faz as pessoas comprarem não são os benefícios tangíveis. Sabe por quê? Agora deixa eu te dar aqui uma outra sacada. Se você está operando num lugar onde você viu que é óbvia uma demanda, provavelmente você não é a primeira pessoa a ver isso. E eu sei que todo empreendedor tem esse tesão de ser o próximo Steve Jobs, mas principalmente numa fase inicial, quer dizer, se você está me vendo aqui, provavelmente você não é uma pessoa que está no nível do Steve Jobs, senão talvez eu que estivesse precisando pegar como é que fala? Pegar umas dicas e tal, quer dizer, né? Se eu estaria te perguntando um monte de coisa, sem querer diminuir, tá? Ninguém, mas assim, né? Se você está assistindo essa live aqui, se você está assistindo esse replay, você está querendo pegar informações para você usar, tá? E eu não estou no nível de um Steve Jobs, então não faria sentido você estar no nível acima do meu. Então, assim, se você não está no nível de um Steve Jobs, cara, não adianta você querer, tipo, fazer as coisas do zero, do nada, aquela coisa meio apaixonada. Mas eu vou fazer, não, porque eu tenho certeza, eu sinto no meu coração que vai ser muito top. Não estou dizendo para não fazer, mas eu estou dizendo que você pode tomar decisões um pouco melhores, que seriam as decisões onde existe demanda. Só que tem um problema, se você não é o próximo Steve Jobs, provavelmente existem outras pessoas que estão no mesmo nicho. E como é que você consegue, então, vender se existir concorrência? É que tá sacado, né? De forma geral, o que você precisa primeiro, isso é uma coisa que às vezes assusta muitas pessoas, tá?
Você precisa entender o seguinte, cara, a concorrência é um bom sinal. É um sinal de que, de fato, você achou um lugar que tem demanda. E se tem demanda, você pode fazer venda. Se tem demanda, você pode fazer venda. Não me importa o que você queira dizer depois dessa minha frase. Se existe demanda, é possível fazer uma venda. Talvez você não consiga vender nas condições que você queira, talvez você precise mudar a sua oferta, o seu produto, mas você vai conseguir fazer venda, tá? E a grande questão é, como é que você faz uma venda de alto ticket? Como é que você faz uma venda sem baixar o preço? Como é que você vende melhor do que todo mundo? Como é que você vende mais do que todo mundo? Como é que você vende, enfim, do seu jeito, né? Sem precisar, o pessoal diz aí o famoso termo prostituir o mercado, né? Acho até um termo ruim, na real, se você parar a pensar, mas isso é um outro debate, tá? Tá aí o que o João falou, João Vitor, é isso aí, JV. É o desenho que as pessoas montam a partir do seu discurso que impacta nas pessoas. Galera, é o seguinte, olha só, eu tô aqui nesse encontro nosso aqui há uns 20 minutos, meia hora, acredito, não tô contando o tempo, e assim, eu falei esse tempo todo milhares de palavras, vocês devem ter anotado meia dúzia se anotaram. Essa que é a grande questão. Por que a gente usa várias palavras e tende a repetir as mesmas coisas para o outro poder entender? Porque nada garante que a primeira vez que eu fale vocês vão entender. E não é por uma incapacidade sua ou porque eu estou falando errado, mas é porque para a comunicação ocorrer precisa existir uma decodificação. E isso acontece quando o seu cliente potencial vê o teu produto ou o teu serviço. Então mesmo que você tenha um benefício tangível que decorre dos atributos e características do seu produto ou do seu serviço, não apenas enquanto está sendo apresentado, mas conforme ele é consumido, conforme ele é utilizado, conforme ele é adquirido, né? Quer dizer, você não consegue vender um automóvel dizendo que ele é vermelho apenas. Você tem que dizer que ele é rápido e etc. E isso é uma coisa que só depois que a pessoa sentar a bunda no banco e ligar e acelerar, ela vai saber. Mas você tem que colocar isso como sendo um atributo, né? Um atributo de uso. Não apenas um atributo dele ficar bonitão parado ali, tá? Você precisa ser capaz, olhando no mercado, de saber quais os principais atributos e características dos seus concorrentes e entender os benefícios tangíveis que eles geram. E isso aqui já te dá uma visão de inteligência competitiva, que é uma coisa que não se fala no marketing digital hoje em dia. As pessoas elas vendem mentorias de marketing digital como se você não tivesse concorrência no mercado mais. E esse tempo já passou, eu conheci esse tempo, eu trabalhei nesse tempo, ganhei muito dinheiro nesse tempo, mas esse tempo já não existe mais. Todo produto ou serviço que você colocar no digital hoje, ele vai ter concorrência. Ele pode não ter uma concorrência direta, talvez o seu concorrente ele seja muito mais caro, muito mais barato, não seja tão bom, mas você precisa saber. Sabe por quê? Porque de forma geral, o teu público ele vai ver o teu concorrente vai ver você. E a decisão que ele vai tomar vai ser baseada, primeiro, o seu produto ou seu serviço tem os benefícios que ele espera que tenha. E aí eu, por exemplo, já me dei muito mal nisso. Eu me dei muito mal nisso. Por quê? Porque, por exemplo, eu nunca fui o tipo de pessoa que gosta de pegar na mão. Eu nunca quis que pegasse na minha mão e nunca gostei de ficar pegando na mão dos outros. E pegar na mão no sentido clássico, né? E aí eu descobri que o mercado ele foi muito nessa direção de vender que vai pegar na mão. Aí nego te cobra 30 pau numa mentoria, não te pega na mão e você fica achando que o problema é com você. E depois, né, aí vai fazer outra mentoria para tentar pagar a primeira, mas isso é outra história. Mas a galera diz que vai pegar na mão por quê? Porque as pessoas querem isso. Isso é uma demanda do mercado. E isso é um benefício tangível. Eu vou fazer o encontro ao vivo com você toda semana para tirar dúvida e bababá. Eu vou ter um sistema de tickets de suporte e eu vou fazer perguntas mais votadas. Enfim, não importa como vai ser feito, mas se eu oferecer pegar na mão dentro de uma mentoria, por exemplo, eu vou ter muito mais atração de pessoas e muito mais vendas do que se eu não oferecer. Ou do que se eu falar que não vai ter isso. E isso é uma pressão de concorrência do mercado. Algumas dessas coisas não vão fazer sentido para você. Você vai falar, mas eu sou único, eu sou diferente, eu vou fazer do meu jeito. Legal. Mas, mais uma vez, a venda do teu produto, do teu serviço vai depender muito mais de como o mercado, ou seja, as pessoas veem o teu produto em relação à demanda que eles têm comparativamente em relação a outras ofertas do que de fato em relação ao quão bom você é. Então aquela história de que tem gente pior do que você no mercado hoje ganhando mais dinheiro que você é uma grande verdade. Mas será que a oferta deles é pior? Será que o produto deles é pior? Provavelmente não. Provavelmente o que é pior é a sua percepção do marketing dessa pessoa. Talvez até o produto ou o serviço seja pior mesmo, não tem problema nenhum. Eu acho que inclusive a gente precisa saber o que é melhor e o que é pior. Mas provavelmente o que você entende como sendo pior e melhor não é algo que é percebido pelo outro. E em venda, e a gente está sempre aqui, cara, se você for meu aluno, se você me segue, eu estou sempre falando da venda primeiro. Ah, você só fala de dinheiro.
Brother, tipo assim, se você quiser ser um intelectual, daqueles caras que não faz nada da vida e só fica pensando, beleza, então você pensa em outras coisas que são importantes. Mas se você não pensar na venda, se você não pensar na transação final, você vai construir coisas, vai construir castelos de carta que não vão te colocar dinheiro no teu bolso. Sacou? Então, assim, eu prefiro que você bote dinheiro no seu bolso sempre, no final do processo, de preferência até no início do processo, se for possível. Então, voltando aqui, você precisa olhar qual é a concorrência que ela está fazendo, não para que você fique preocupado com isso, tá? Mas é tipo assim, existe um modo que a concorrência se coloca, tá? E quando a gente pensa em modo, a gente pensa em moda. Que eu não quero fazer brincadeiras linguísticas aqui, brincadeiras semânticas, mas é uma brincadeira interessante. O que é a moda? A moda é o que é comum. A moda é como acontece, a moda é o que se torna repetido, tá? E dentro da repetição, você vai ter uma coisa chamada padrão. E o padrão ele serve para duas coisas. Ele serve primeiro, o padrão serve primeiro para você descobrir o padrão e explorar ele no sentido de fazer com que a coisa funcione mais rápido, ou seja, o processo de atração do teu produto, do seu serviço se torne mais rápido, mais facilitado. Porque, pensa bem, se eu for vender um automóvel de 4 rodas, eu vou concorrer com outros automóveis de 4 rodas. Se eu criar um automóvel de 3 rodas, eu vou ter uma dificuldade vendendo esse automóvel porque eu vou estar quebrando um padrão. Então existe um padrão de expectativa, tá? Que precisa ser atendido. E essa expectativa, mais uma vez, tem a ver com uma demanda. Tem a ver com como a pessoa imagina que a solução para o problema dela é. E, Lúcio, mas o que eu vendo eu vendo maquiagem, não existe uma grande dor, um grande problema. Não existe um problema assim. O problema é que a pessoa acorda de manhã querendo se sentir mais bonita. Talvez ela já seja muito bonita. Quando a gente fala de problema, a gente fala porque todo problema sugere uma solução. Não está falando que um problema é uma coisa que faz a pessoa ficar sem dormir. Né? A maioria dos meus produtos, inclusive, não resolvem problemas graves, né? Mas eles resolvem problemas que, acredito eu, que são urgentes o suficiente, são importantes o suficiente para as pessoas quererem despender dinheiro. Então, assim, não importa, tá? Se o seu produto, o seu serviço, ele não resolve um grande problema. Isso, para mim, é irrelevante. O que importa é que exista essa demanda, como eu coloquei aqui, dentro do mercado. Beleza? Então, vamos seguindo aqui. Se você encontra um modo de operação do mercado e você descobre que existe uma repetição e que existe um padrão, aí você tem, então, um benefício. Que é o seguinte, olha, se você jogar esse jogo, você já entra mais rápido nesse mercado. Que é uma das coisas que são meio intuitivas, né? Quer dizer, tem até um ditado, né? Quando em Roma, faça como os romanos, né? Alguma coisa assim. Você tem que, sim, claro, saber o padrão. Agora, dentro desse padrão, você tem que descobrir, então, quais são, ou qual que é, enfim, os momentos que você pode quebrar esse padrão para que você consiga uma diferenciação. Então, a diferenciação, cara, ela não é ser diferente, tá? Aqui no Rio de Janeiro, por algum motivo, as pessoas, carioca gostam de gíria, né? Eu não sei se outros lugares está assim, mas as pessoas elas vêm com papo de que não, fulano é diferenciado. Mas assim, é um retardado, só faz besteira, sabe? Então não adianta você ser diferenciado nesse sentido. O tal produto é diferenciado, mas é pior, é ruim. Não adianta, tá? Então, é a tal da inovação. Quando as pessoas falam de inovação, elas estão falando de diferenciação. É claro que inovação ela pode ser uma inovação que não é no marketing, se ela for uma inovação no sistema produtivo, ela vai ter outros desdobramentos. Mas eu estou falando de uma inovação no marketing. O seu produto ou seu serviço, ele tem que oferecer algum desses benefícios tangíveis ou intangíveis, de preferência intangível, tá? Que quando você comunicar isso para as pessoas, elas falam assim, pô, mas espera aí, mas isso é diferente dos outros. Nossa, isso vai mais profundamente, isso é maior, isso aborda de um ângulo que eu nunca tinha pensado, isso faz algo que eu não esperava, esse teu produto, esse teu serviço, ele tem uma garantia que ninguém mais oferece, ele tem um preço muito diferente, eu não recomendaria você se preocupar muito com isso no primeiro momento, mas é legal você pensar, e todas essas outras coisas. Inclusive, preço mais alto é um fator também, tá, de diferenciação. Não é só o que é mais fácil, né? Você colocar um preço maior, você colocar uma quantidade menor de entrega, você ter menos datas, é um fator de diferenciação também, né? Por causa da tal da escassez. Né? Toda vez que você introduz o elemento de escassez, e assim, daria para fazer um encontro só sobre escassez, que eu até já falei aqui mais no início, né?
é um sentimento, né, que está dentro do nosso cérebro, que trabalha com a nossa amígdala, né? E a escassez, ela tem uma prerrogativa, né? Que é o seguinte, a gente tem um sistema na nossa cabeça, um sistema que é tipo um placar, sabe? Assim, que a gente está sempre medindo o valor das coisas. Não é o preço, é o valor. Então, tipo assim, você tem aqui uma caneta vermelha, né? E imagina que você tá aqui, eu tô aqui na minha varanda, né? E aí eu tô aqui e, tipo, essa é a única caneta vermelha que eu tenho e eu tô morando num lugar que não tem nenhum lugar, uma papelaria por perto. E eu tô ali na varanda e eu, tipo assim, sei lá, eu tô escrevendo no parapeito ali, ela cai. Pô, eu vou ficar chateado, sabe? Eu vou ficar bem chateado, até porque, sei lá, pode cair e quebrar. E, enfim, para de funcionar. Mas se eu tenho 3 e eu sei que tem uma papelaria na esquina e cada caneta custou 10 centavos, sei lá, às vezes se cair eu não vou nem me dar o trabalho de ir lá pegar, entendeu? Então assim, tipo, o sentimento que a escassez gera em você é um sentimento real, tá? É um sentimento real, uma resposta de neurotransmissora, uma resposta de hormônio mesmo, né? Que é uma resposta que você não tem como controlar, é incontrolável. O sentimento de escassez é um dos poucos sentimentos que você não consegue evitar. E é por isso até que existe toda essa questão do segredo, da mentalidade de abundância. A gente pode até entrar nisso aqui depois, tá? Onde você treina o seu cérebro para não pensar de maneira escassa e, por incrível que pareça, funciona. Porque quando você deixa de pensar de maneira escassa, você passa a ver as coisas de uma outra forma, de uma forma menos urgente, tá? E aí que tá a sacada. Tudo que é mais escasso ganha mais valor, porque se torna mais urgente. O que é urgente, geralmente é urgente em função de quantidade, porque existe pouca, é urgente em função de tempo, porque vai acabar, é urgente em função de algum desejo, alguma coisa que contextualmente você precisa para agora. Então, por exemplo, sei lá, deixa eu dar aqui um exemplo diferente. Por exemplo, eu não tenho problema nenhum, são agora 6h40 de domingo, feriado, de me arrumar, levando o tempo que for para sair de casa e pedir um Uber, porque eu tenho Uber na porta a hora que eu quiser. Até engraçado, até constrangedor. Eu tô morando num lugar novo, onde eu morava antigamente, eu tava assim, eu tinha que pedir Uber com 15 minutos de antecedência, assim, tipo, era muito raro um Uber demorar menos de 10 minutos para chegar na minha casa, porque, enfim, o lugar onde eu morava era um lugar mais isolado. Agora eu tô morando num lugar, cara, que assim, que tem Uber passando na porta o tempo todo, então assim, às vezes eu tô aqui no apartamento, eu clico assim, chamar o Uber, o cara já tá na porta parando a 2 quadras, entendeu? Então, tipo, eu não tenho uma urgência quando eu vou chamar o Uber. Agora, pensa comigo. Imagina que colocam, né, que colocam uma festa que vai acontecer num dia específico e aí a Uber fala, olha, vamos paralisar o serviço de Uber porque vai vir uma lei aqui que não pode ter Uber circulando, sei lá, depois das 10 horas da noite. Então, às 9h30, eu vou mudar a minha rotina, eu vou me arrumar mais cedo para que às 10 horas da noite eu com certeza já esteja no Uber. E se bobear, eu vou estar pronto às 9 horas ou às 8h30 para garantir que eu tenha um Uber na minha porta e que eu consiga chegar, porque talvez exista um aumento de demanda, etc. Então toda vez que você tem, veja bem, enquanto consumidor, a noção de que a sua demanda não vai ser atendida e que existe um risco dela não ser atendida, o valor da solução aumenta. Sacou isso? Anotou? Toda vez que você, enquanto consumidor, sente que a sua demanda talvez não seja atingida, que existe um risco da sua demanda não ser atingida, o valor da solução aumenta. E o valor da solução vai estar relacionado com o preço. Então, se o valor da sua solução aumenta, um preço que parecia caro se torna barato. Então, né, vamos lembrar aqui, eu falei de álcool, né? O que aconteceu quando lá nos Estados Unidos, na década de 20, proibiram algum escrito aqui, como eu falei para vocês. Cara, raquete elétrica é uma das coisas de Deus, né? É muito legal isso aqui, sério. Se você nunca usou um negócio desse, cara. Aqui, assim, não tem tanto mosquito, mas às vezes quando tem um. É muito satisfatório esse barulhinho. Mas vamos lá. Então é o seguinte, cara. Toda vez que você tem uma demanda, que a pessoa está muito consciente dessa demanda, e você oferece uma solução, essa pessoa ela vai fazer um cálculo na cabeça dela do seguinte: o preço que está sendo cobrado justifica o valor dessa solução para mim? E muitas vezes não. A maioria das vezes não, na verdade. Eu acredito eu que 99% das vezes que você vê o preço de um produto ou um serviço, você tem sequer a intenção de comprar, mas você está olhando, né? Você está ali vendo e tal. E assim, cara, eu já fiz esse experimento comigo, sabe? Eu me desafiei, né?
Cara, tem vários produtos de R$ 1 que eu não comprei. Porque se fosse uma questão apenas de preço, né? Todo mundo compraria todos os produtos de R$ 1, de R$ 10, de R$ 100 que tem por aí, porque né, não vai impactar a tua vida um produto desse. Produto de R$ 100, se você parcelar em 12 vezes no cartão, tipo, você vai pagar R$ 8 por mês, né? Então, assim, o que faz realmente você tomar uma decisão? Não é o preço, é o valor da solução, né? E aí que tá a sacada. Quando existe escassez no contexto, sempre o valor dessa solução vai aumentar. E aí que tá a sacada. Se você é capaz de diferenciar o teu produto, ou seja, se através da sua oferta você é capaz de mostrar algo que está além da expectativa tradicional sobre aquele produto ou serviço, o que vai acontecer? Primeiramente, você vai chamar a atenção. Isso já é uma coisa boa. Naturalmente, você vai ter que chamar a atenção do jeito certo, né? E a pessoa que vai estar olhando o teu produto, ela vai fazer a conta da seguinte maneira: olha, existem várias soluções e vários produtos que oferecem tal e tal característica e por isso eu vou compará-los. E toda vez que você faz o comparativo, cara, vai ganhar o que tiver o menor preço, não tem jeito. Porque preço realmente é um recurso que a gente considera hoje como sendo, o dinheiro é um recurso que a gente considera como sendo o principal. Eu vejo até uma mudança nessa direção, talvez daqui a umas 2 ou 3 gerações aí, século que vem, ou talvez até antes, a gente vai começar a trabalhar em termos de tempo. Né? As pessoas elas vão, acredito eu, finalmente entender que o bem mais precioso é o tempo e que por isso, né, as decisões têm que privilegiar muito mais o tempo do que o preço. Mas isso é uma discussão que eu acho que a gente não está pronto para ter ainda. Mas isso vai acontecer quando a gente tiver aí o UBI, né, Universal Basic Income, que é basicamente todo mundo vai ganhar um fome zero do governo, porque não tem como ser diferente. Mas depois a gente vai chegar nisso aí. Não quero falar de futurismo, de filosofia aqui agora. Mas voltando, então assim, as pessoas elas vão priorizar sempre utilizar o mínimo de recurso para ter o mesmo benefício. Isso é uma coisa óbvia, né? Vamos colocar aqui o mercado de automóveis. Pô, se eu quero comprar um BMW preto 6 cilindros, modelo tal, que custa na faixa de R$ 100 mil, por exemplo. Sei lá, tô dando um exemplo bom. R$ 200 mil, um zero. Pô, cara, tipo, se eu sei mais ou menos as características que eles têm e eu tô ali buscando um zero, eu vou basicamente chegar na concessionária e vou falar, eu quero o modelo tal, tal e tal, com essas características. Aí o vendedor vai falar, é 230 mil, legal. Aí eu vou chegar na outra concessionária e vou falar, olha, eu quero com essas características. Aí o vendedor vai falar, olha, não tem com essas características, mas eu tenho um aqui que tem um banco da outra cor e ele custa 210 mil. Para você, aquele pequeno benefício tangível do produto não tira o benefício intangível que você vai ter, que é ter o BMW, que é ter o carro dos seus sonhos e tal. E você vai fazer uma pequena concessão em troca né? O valor daquele banco de couro não é de 20 mil reais a mais. Isso é um caso real, inclusive, tá? Às vezes não, às vezes para você vai valer a pena. Não, eu quero aqui porque eu valorizo, para mim é importante. Cara, tem colecionadores de automóveis assim que eles dão um valor 2 vezes maior no automóvel porque ele foi de determinada celebridade, por exemplo, possui determinada característica que o torna mais raro. Né? Isso é uma coisa muito interessante de acompanhar. Quer dizer, é o mesmo objeto, mas esse motor aqui ele é uma série especial que tem uma peça que dá 5 cavalos a mais, mas ela vem de um carro de pista que competiu, que ganhou, e aí por isso ela vale mais. E é assim que funciona mesmo. Né? Aqui no Brasil não é tão comum, mas é muito comum os veículos de luxo, né, de alto luxo, aí, enfim, super esportivos, motos também, terem edições especiais, por exemplo. Né? E essas edições especiais sempre valem mais, simplesmente porque são mais raras. Né, são mais escassas. E aí o valor passa a ser o valor de que, olha, pouca gente vai ter, ou ninguém tem, ou é uma coisa exclusiva. E porque pouca gente tem, porque ninguém tem, se torna então algo que todo mundo quer ter, tá? Então, a diferenciação ela vai vir a partir do momento em que você mostrar que o que você possui é mais raro, tá? Essa raridade não necessariamente vai ter a ver com falsa escassez, tá? Não me venha com papo de que o seu curso online tem vagas limitadas, a menos que ele tenha de verdade, tá? Não vê com esse negócio de que você vai vender, como é que fala? Só até o dia tal, aí na semana seguinte tu abre o carrinho de novo. Pô, não faça isso, sacou? Assim, acho que pega mal e... Eu até falei isso outro dia nas stories, né? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o meu post aqui. Foi um post que deu não chegou a dar um BO, mas foi interessante o que as pessoas falaram. Tive alguns comentários interessantes, não sei se eu consigo pegar aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que é basicamente o seguinte, cara,
você tem que tomar cuidado para não ser confundido, sabe? Às vezes a gente vê alguém fazendo alguma coisa e a gente fica achando que, porra, vou fazer igual porque isso funcionou para fulano, porque isso, fulano que fez isso deve funcionar então. Eu não vou achar que tem muita coisa aqui para trás. Então, é um print, quer dizer, eu nem sei se está salvo o print na verdade. Mas foi daquelas brabas que eu lanço de vez em quando e para quem me segue já tá ligado o que foi. Que assim, é o seguinte, cara, você não pode ser confundido com alguém que é ruim, sabe? Você não pode se deixar confundir com picareta, você não pode se deixar confundir com aquelas pessoas que não vale a pena seguir, entendeu? Então, assim, eu sou um cara muito expressivo, acredito, muito exagerado, às vezes até no meu jeito, sabe? Mas, assim, o exagero no sentido de empolgação, sabe? Não o exagero no sentido de prometer e não entregar, ou pelo menos acredito eu que eu não prometo coisas que eu não entrego. Porque senão você vai chegar numa situação muito ruim, sabe? Fica muito difícil a sua vida se você joga esse jogo aí. Bom, não tô achando aqui o print não, eu vou deixar para depois eu mostro para vocês aqui, que realmente eu não tenho o que mostrar. Mas então é o seguinte, cara, peraí aqui. Cara, não é. Realmente, galera, eu não vou conseguir mostrar o print não, porque... Nossa, um monte de coisa aleatória aqui. Deixa pra lá. Então, o lance é o seguinte, galera, pra gente poder ir fechando aqui então. Eu queria saber primeiro se vocês conseguiram pegar essa sacada aqui que eu dei, né? Se vocês tiveram alguma sacada aí no meio, tem alguma coisa que vocês queiram compartilhar aqui então, só pra poder fechar aqui com a minha última ideia aqui. Eu queria ouvir de você que tá aqui comigo, né? Se isso valeu a pena pra você. Tem um delay, né? Enquanto eu pergunto, eu vou falando algumas coisas aqui que eu quero falar pra gente poder ir fechando aqui, que aí pra gente pegar as notas finais, tá? Então é o seguinte, cara, a primeira coisa que eu queria colocar aqui, né, pra gente poder fechar, cara, o seu produto, o seu serviço, ele tem que ser justificado por uma demanda, tá? Se não existe demanda do seu produto ou do seu serviço, e você não é o próximo Steve Jobs, e quer dizer, o próximo Steve Jobs não estaria aqui, acredito eu, ou pelo menos não estaria aqui agora, né, tipo, talvez se torne o próximo Steve Jobs daqui a algum tempo, a gente tem que fazer o feijão com arroz. Feijão com arroz todo mundo faz. Tipo assim, eu sei que dá vontade de entrar no digital e ser um gênio do marketing e fazer uma coisa que ninguém nunca fez e tal, mas na prática eu vejo que as pessoas elas criam da cabeça delas as coisas e por falta de contexto, por falta de informação que elas têm, por falta de contato, às vezes até com o próprio público, né? Elas criam um bolo de noiva que as pessoas que deveriam comprar não conseguem saber o porquê que elas deveriam comprar. E eu não sei se já aconteceu com você isso, né? A pessoa chega pra você, ela te oferece um negócio e você meio que fica assim, meio estupefato, você fica assim, cara, que é isso, assim, eu não consigo saber para que serve, o que é isso, como é que eu como, é de comer, é de beber. Então, não recomendo, tá, que você busque originalidade, tá? Não recomendo que você seja original. Eu recomendo que você faça algo que você sabe que vai funcionar. Porque se você fizer algo que você sabe que vai funcionar, o que vai acontecer? Você tem mais chance de dar certo, porque mesmo que você sabe que vai funcionar, tem chance de dar errado. Mas se você já viu funcionando, se você já tem um processo, você já viu alguém executando, se você... Sabe, se existe uma pista de que vai funcionar, a chance de dar certo aumenta. E quando a chance de dar certo aumenta, acontecem várias coisas. A primeira delas é que você fica mais feliz. Você tende a ganhar dinheiro quando as coisas funcionam. E as coisas, conforme elas vão funcionando, você pode melhorá-las. Então também cuidado com esse negócio de querer dar a primeira tacada e acertar. Tipo, eu tô nesse mercado do digital, vendendo meu serviço digitalmente, do jeito que você está me vendo aqui agora, há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. E se você botar no Google, você vai achar um monte de coisa, entrevista que eu dei pra, cara, assim, pro mundo inteiro, literalmente. BBC, MSNBC, UOL, New York Times, sobre as mais variadas questões. Mas isso por quê? Porque eu tava sempre testando coisa nova, eu tava sempre fazendo coisas, sabe, tipo, pra fora, né? E não querendo ser o mais inteligentão da parada, mostrar como eu sei. Não é isso. Você vai ter o teu espaço para fazer isso. Geralmente durante a entrega do teu produto, do teu serviço. Mas na hora que você está se comunicando com as pessoas, tem que falar a linguagem delas, que é a linguagem da demanda delas. E testar. De preferência, testando algo que você sabe que vai funcionar. Então, assim, se você começar fazendo algo que você sabe que vai funcionar, o que vai acontecer? A sua chance de sucesso é maior. E aí, depois que você tiver vários sucessos, e você já tiver a capacidade, a gente vai entrar nisso aqui, tá? Nos próximos encontros, de construir um business ao redor daquilo ali, aí você vai ter a chance, você vai ter toda a prerrogativa de testar coisas novas. Então, por exemplo, eu hoje, nesse momento aqui, essa aula aqui é a primeira aula do Reality Sem Show.
que está acontecendo no perfil @realityshow. Recomendo que vocês sigam lá, onde eu vou mostrar todos os meus bastidores de como que eu estou fazendo exatamente isso que eu falei aqui para vocês. Ó, tá aqui, ó, resumo da nossa aula de hoje. Deve estar invertido, né? Mas, enfim, lá no Reality Sem Show depois eu vou disponibilizar esse diagrama aqui para vocês. E, cara, tipo, é um negócio totalmente novo. Totalmente novo. Tipo, ninguém nunca fez isso do jeito que eu tô fazendo. Mas quantos lançamentos eu já fiz? Quantos alunos eu já tive? Quantas vezes eu fiz todos esses processos que eu vou colocar no Reality Sem Show de uma maneira ou de outra? O que é realmente novo no Reality Sem Show? É muito mais o formato e a entrega, mas não Perdão. É muito mais o formato e a entrega, mas não os processos que estão envolvidos dentro dele. Então, assim, eu sei como fazer captação de lead, eu sei como fazer um criativo, eu sei como fazer análise de concorrência, eu sei como rodar os números de estimativa, eu sei como construir um produto, construir uma oferta, fazer uma live, etc. E depois que eu fiz tudo isso do jeito que as pessoas faziam, eu comecei a criar em cima dessas coisas. Aí eu comecei a dar o meu jeito, eu comecei a ser criativo. Mas não adianta você querer ser criativo quando você está começando. Isso é igual a querer dar cavalo de pau com freio de mão, fazer um drift com o carro quando você está aprendendo a dirigir. É querer empinar uma moto enquanto você está aprendendo a andar de bicicleta. Né? Assim, tem várias coisas na vida que você não tenta ser original, você não tenta ser criativo enquanto você está começando. Imagina só, pega um piano se você não sabe tocar uma música e tenta ser original nele. Sabe? Pega alguma coisa que você não sabe fazer. Se você não sabe cozinhar, tenta ser original na cozinha agora, assim, tipo... eu não sei cozinhar, mas eu sei que, sei lá, para fazer uma receita tal, esses ingredientes já bastam, eu vou dar meu jeito. Tende a não funcionar. E não tende a não funcionar porque você é ruim. Essa que é a grande questão que eu quero te dar. Às vezes você tem os ingredientes corretos, essa analogia da receita é até bacana, mas você está misturando na ordem errada, você está fazendo o processo de uma maneira equivocada. E existem muito mais maneiras de você falhar do que de dar certo. Essa que eu queria deixar para você aqui. Essa sacada aqui. Existem muito mais maneiras da coisa dar errado do que dar certo. Existem muito mais maneiras de você desandar uma receita porque você botou mais água ou menos água, porque você bateu muito ou pouco, porque você esqueceu de um ingrediente, você colocou na ordem errada, porque você, sei lá, não pré-aqueceu o forno, porque você usou a panela do formato errado. Tipo assim, tem vários elementos que podem dar errado. E existe um paradigma, tá? Que eu quero te passar aqui, que é uma coisa que vai te ajudar a saber se você tá na hora de você ser original ou não, tá? Existe um paradigma que é o seguinte. Você já viu o Aristóteles? Foi o Aristóteles, né, que falou? Como é que a frase vai me escapar? Mas o Aristóteles falou o seguinte, né? A verdadeira sabedoria é você saber que você não sabe tanto assim, né? Ou quanto mais eu sei, mais eu descubro que eu não sei de nada. É alguma coisa nessa linha. Você já ouviu essa frase milhões de vezes. Então a sacada é a seguinte. Enquanto você está aprendendo algo, a sua sensação, como você não tem clareza sobre aquilo ali, é que você, nossa, descobri a pólvora, vou fazer e vai dar certo. Segura um pouquinho esse entusiasmo, não desiste dele, tá? Segura um pouquinho desse entusiasmo até você conseguir discernir o que poderia dar errado, tá? A palavra discernimento vai ser uma palavra que eu vou usar muito aqui ao longo do Reality Sem Show, porque o Reality Sem Show, como o próprio nome diz, ele é um reality show, só que ele é sem show, ou seja, ele não tem disfarce, tá? E esse reality show, por que ele não tem disfarce? Porque o que eu quero passar aqui não é a coisa maquiada que as pessoas colocam no marketing digital, aquela coisa de trabalhar... O cara tem uma equipe de 20 funcionários e diz que trabalha sentado no notebook, sentado na frente da piscina com o notebook no colo. Não é. Até porque se você já tentou trabalhar com o notebook no colo, você sabe que primeiro, esquenta, segundo, às vezes o sinal é ruim, no sol, a tela do notebook, por melhor que seja, mesmo sendo um desses MacBooks mais novos, o brilho do sol, atrapalha, entendeu? E você tá molhado, tá suado, quer dizer, é muito ruim, sacou? E sinceramente, tipo assim, se você precisa fazer algo na beira da piscina, é melhor usar o celular ou então você vai sentar numa cadeira para poder trabalhar de maneira decente. Né? Então, uma coisa meio óbvia, né, que precisa ser dita. Mas então, voltando aqui. Então, galera, para a gente poder trazer aqui vamos dizer assim, uma lição, né, dessa pegada de como é que você vai ganhar dinheiro online, você tem que ter discernimento sobre o que você está fazendo.
E de forma geral, se você me der uma dica de, sei lá, como é que eu vou empinar a moto, por exemplo, se você me ensinar um jeito, eu vou achar que eu já sei. Só que eu preciso empinar a moto e eu preciso ver que, pô, peraí, mas tem um jeito melhor, tem um jeito que se eu fizer, mesmo se eu fizer tudo certo, isso aqui atrapalha. Então, você tá, vamos dizer, não é pronto, mas você tá mais hábil, tá? Você tá mais hábil a ponto de poder ser original quando você começa a saber o que funciona e o que não funciona, quando você é capaz de discernir o certo e o errado. Certo e errado, entre aspas, claro. Né? No marketing tem muito poucas coisas que são certas e erradas de forma geral. Geralmente são questões éticas e morais. De outro modo, né, você meio que pode fazer o que você quiser. Só que a gente vai acabar medindo o certo e errado do marketing a partir do resultado que você tem. Então, né, se você está vendendo um produto ou um serviço e você não está ganhando dinheiro, você está fazendo errado. Independente se você está fazendo eticamente, moralmente, do jeito que alguém te ensinou. Está fazendo errado. Né? E a grande sacada do marketing, o que me faz ganhar dinheiro, não é nem saber marketing. Saber marketing, tem gente que sabe muito mais do que eu. Tem cliente que sabe tanto de marketing quanto eu. Cliente meu. Só que o que eu tenho é discernimento. Então, assim, eu já vi aquilo 200 mil vezes. Então, a gente conhece a mesma teoria. Só que eu sei o jeito certo de fazer. Eu sei temperar a coisa, sabe? Então, pensa no tempero da comida. Por que tem pessoas que cozinham muito melhor que outras? Mesmo usando os mesmos ingredientes. É o discernimento. É saber o ponto da carne, o ponto de salgar, o jeito de cortar, o quanto que você vai esquentar ela ali, entendeu? De acordo com o seu objetivo. Então tem gente que quer ganhar muito dinheiro, tem gente que quer ficar famoso, tem gente que quer se realizar, que é um sonho e é o trabalho da vida, e tem gente que se expressa profissionalmente criando um produto ou um serviço, e tem gente que só faz aquilo ali porque tá querendo ganhar dinheiro e acabou, e não tem nenhum tipo de envolvimento, tanto faz, tá? A questão é, se você é capaz de ter discernimento sobre o que você está fazendo, você é capaz de ser original. Ou melhor, capaz. Você está autorizado, vamos dizer assim, a ser original. Se você não é capaz de discernir se o que você vai fazer vai dar certo ou não, ou se você não é capaz de discernir o quanto aquilo ali vai te gerar de vantagem ou desvantagem se você executar, então eu recomendo, tá? Um exercício de humildade que não é o exercício de você ser subserviente, não é se colocar para baixo, não é diminuir a sua capacidade, não é ser excessivamente modesto, esquece isso. O exercício de humildade é, olha, existem fatores que eu não sou capaz de controlar, então, como eu não sei nem quais são esses fatores, eu vou fazer a receitinha, eu vou fazer do jeito que todo mundo faz, ou vou fazer do jeito que alguém me disse que vai funcionar e que tem cacife, que sabe como executa e que já tem um track record, etc. E eu vou fazer daquele jeito. E aí, deixa eu te falar aqui um negócio que talvez para você não faça muito sentido, mas olha só, eu tenho aqui, deixa eu tirar só esse aqui que não pode mostrar. Tá, é que esse aqui é cliente. Cara, eu tenho isso aqui, ó. Eu tenho isso aqui, esse aqui é coisa... Ah, esse aqui já tá bom. Ó, eu tenho isso aqui que é o seguinte, cara, eu tenho os meus lembretes de coisas que eu não posso criar. Eu tenho os meus lembretes de coisas que eu não posso inventar. Porque eu já sei o que funciona e eu já sei o que não funciona. Então, por exemplo, nesse momento aqui, eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo esse post-it aqui? Isso aqui eu ainda não colei aqui na parede. Acabei de mudar, então, né, tem algumas coisas que ainda falta fazer. Então, isso aqui é o seguinte, é o meu trabalho, né, eu estou trabalhando muito com a parte de valuation, equity e preço, né, e isso tem a ver com precificação de mercado, tem a ver com produto, mas principalmente com empresa, né, então, assim, quando você constrói uma empresa para você ganhar dinheiro com ela, você pode construir uma empresa que você vai vender um produto, você pode construir uma empresa para vender, tá, e não existe uma correlação direta entre a precificação dessa empresa e quanto que ela vale, o valuation dela, ou seja, isso o pessoal fala muito na bolsa, né? Tal empresa tá barata, tá cara, porque você faz um cálculo, né? Que, enfim, não cabe aqui discutir. E no meio disso, né? Você descobre que tá caro ou barata. Mas a questão é a seguinte: o que eu tô construindo aqui é equity. Tá vendo aqui no meio? Equity. Equity tá entre o valuation e a precificação, que é justamente o que? É o que eu faço quando eu tenho meus clientes de consultoria, né? Que a minha empresa presta um serviço para quem está lançando, para quem tem uma empresa, para quem está começando, enfim, isso aí é uma coisa que, né, de vez em quando eu mostro aqui. E o meu trabalho é construção de equity para mim e para o meu cliente. Se eu sou sócio dele, se eu tenho uma coprodução, se eu tenho 70, 50, 30, 10, 90% que seja, hoje eu não tenho nenhum cliente de 90%, até porque seria esquisito. Mas se eu tenho, por exemplo, 50% do resultado de um cliente que eu estou trabalhando junto com ele, o que eu tenho? Eu tenho um equity. E esse equity faz com que a operação valha para mim. Então eu não quero ficar me preocupando muito com a precificação dessa empresa enquanto eu não construir o equity. Então isso é uma coisa que eu fico me lembrando.
Aí tá aqui, ó. E como é que você constrói esse valuation? Fluxo de caixa, crescimento e risco do negócio. Então, quanto mais fluxo de caixa eu tenho, ou seja, quanto mais eu faço o meu cliente ganhar dinheiro, quanto mais eu faço o meu cliente ganhar dinheiro, mais o valuation aumenta. Se o valuation aumenta, eu ganho equity. Quer dizer, eu ganho equity. O meu equity, ele é do mesmo tamanho, mas ele vale mais. Quanto mais eu faço a empresa desse cara crescer, que não necessariamente significa ganhar mais dinheiro, a mesma coisa. E quanto menos risco o negócio tem, ou seja, quanto melhor os processos, quanto mais facilitada a coisa, né, quanto melhor a equipe, etc., melhor eu ganho também. Então eu coloco isso aqui para não esquecer. E é muito importante que você tenha isso. Ah, Lúcio, mas você está falando uma coisa que é muito fora para mim aqui. Me dá uma coisa mais interessante para eu pensar. Tá, nas próximas aulas eu vou falar sobre isso aqui, ó. Sobre o meu método que eu tenho para construir um produto que dá dinheiro online, tá? Então tá aqui, ó. Posicionamento é o primeiro ponto, tá? É um ponto que eu tô colocando aqui para vocês hoje. Então se você chegou aqui atrasado, cara, eu recomendo que você assista o replay dessa live aqui, porque é conteúdo de valor mesmo, tá? Se você gostou desse conteúdo aqui, compartilha ela com alguém, encaminha, enfim, não tem problema se você está assistindo o replay. Primeiro a gente começa com posicionamento, tá? A gente hoje aqui falou um pedaço de posicionamento, mas já foi o suficiente aqui para ajudar em algumas coisas. Depois a gente vai falar sobre lucro, tá? Depois a gente vai falar sobre escala. Então assim, lucro é uma coisa, escala é outra. Lucro é quanto você pode ganhar em relação ao custo que isso tem para você. Por exemplo, o que é mais lucrativo? Vender um produto de 10 mil reais ou de R$1.000? Depende. Se você vender um produto de R$1.000 para 100 pessoas, é muito mais lucrativo que vender um produto de 10 mil para uma. Então é uma coisa que você precisa pensar, tá? Então tem a ver com precificação principalmente. Ninguém fala sobre precificação, não sei por que as pessoas têm medo de falar de precificação ou não sabem, né? Ninguém fala de precificação no mercado, então eu gosto de falar justamente até porque eu acho que é uma parte importantíssima do meu trabalho, enfim, e dos resultados que você vai ter. Depois a gente vai falar sobre escala. Escala é aquilo, é vender para mais pessoas, né? Como é que você aumenta o tamanho do teu negócio sem mudar ele de preferência, né? Ou mudando o mínimo possível. Então como é que você atende mais pessoas? E muitas vezes você pode atender mais pessoas sem atendê-las de fato. Né? Então não necessariamente o fato de você ter mais clientes significa que você vai ter mais ligações. Por exemplo, você pode ter uma turma de mentoria que tem 10 pessoas e a mesma turma pode ter 100 pessoas. Se você tiver a capacidade de organizar isso aí, beleza? E a parte de recorrência, né? Que a recorrência é uma coisa que, se você já vendeu para um cliente, por que você não vai vender de novo para ele? E às vezes a gente nem considera, né, a recorrência como sendo uma coisa assim tão fácil de entender, mas, por exemplo, a eletricidade é um serviço de recorrência. Você não se muda para uma casa e você paga 100 mil reais de eletricidade e você usa tanto quanto você precisar. Não, você paga todo mês. A água, a mesma coisa, o seu condomínio, coisas assim. Então, hoje, né, eu só construo negócios onde eu tenha bastante margem, bastante lucro, onde eu consiga ganhar escala e onde eu consiga construir recorrência. Se eu não tiver essas três características, tem que ter as três. Eu não invisto, eu não trabalho, eu não invisto, perdão. Eu tô falando de tempo também, não tô falando só de dinheiro. Então, assim, às vezes chega um cliente para mim e fala assim, poxa, Lúcio, eu queria fazer um lançamento. Eu falo, tá, legal. E o que mais? Ah, não, eu quero só fazer o lançamento. Mas eu pergunto assim, não, mas exatamente o que você quer lançar, assim, você quer fazer uma vez só? Ele, não, eu quero fazer uma vez só. Eu não tenho vontade, eu não gosto. Eu falo, pô, legal, então boa sorte aí, porque pode até ser lucrativo, mas e se não for? Ou, e se a gente não acertar a primeira oferta? E se a gente não conseguir vender para pessoas suficientes, etc, etc? Então, eu preciso da recorrência, eu preciso que o negócio continue acontecendo. Até porque eu acho que o sonho de toda a estratégia de venda, pega essa visão, nossa, eu estou adiantando tópicos nos nossos próximos encontros, mas o sonho de toda estratégia de venda é se tornar uma vaquinha leiteira, onde está acontecendo sempre aquela venda. Não faz sentido nenhum você vender algo uma vez, se você pode vender várias vezes. E muitas vezes a pessoa talvez não precise exatamente daquele mesmo produto. Se você está vendendo algo de consumo, por exemplo, água, eletricidade, sei lá, post-it, né? Você está vendendo bloquinhos de post-it, legal. Então você, né, vai ter uma pessoa que vai comprar sempre. Eu compro pra caramba isso aqui, estou sempre comprando. Mas se o seu serviço não é assim, como é que você transforma ele em algo que as pessoas vão querer comprar sempre? É uma sacada que a gente vai ter nos próximos encontros. E, cara, é o seguinte, né? Esse aqui é o último, né? Que tá até em vermelho aqui, ó. É o ponto de máxima alavancagem. Ou seja, deve estar invertido para você, né? Me fala se está certo, eu não sei. O que é o ponto de máxima alavancagem? Existem coisas que estão sendo feitas no teu trabalho, no teu serviço, no teu produto, que não são necessárias ou que talvez exijam muito trabalho. E tem outras coisas que você faz que dão muito lucro, mas dão muito lucro mesmo.
E muitas vezes a gente fica, eu tenho isso, tá? Eu tenho essa coisa de pensar assim, mas eu quero fazer o melhor trabalho possível, eu quero entregar o negócio completo. E muitas vezes você vai ter mais alavancagem, ou seja, você vai ter mais lucro, mais dinheiro, menos trabalho, mais resultado, mais clientes, se você focar em um ponto específico do teu negócio. Então isso aqui, como vocês viram, não é simplesmente como vender, como ganhar dinheiro na internet. Isso aqui é como montar um negócio completo. É como montar um negócio que permite a você fazer o que eu estou fazendo aqui agora, que é morar de frente para a água. Eu não estou nem falando de frente para a praia, porque eu já estou na praia, não tem nem rua na frente do meu prédio para a praia. Então, assim, é um negócio incrível. E você não consegue isso fazendo lançamentos. Eu fiquei anos fazendo lançamentos e nunca consegui morar aqui. Por quê? Porque eu tinha uma estratégia de venda que eu tinha alguns desses elementos, né? Mas eu era tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. E aí, como eu tô colocando aqui, ponto de máxima alavancagem e recorrência, que são coisas que as pessoas geralmente não pensam muito, elas pensam muito mais no lucro, pensam até na escala, mas elas não pensam numa visão mais madura. É o que garante que você consiga assumir um custo fixo mais alto, que você faça as coisas com mais tranquilidade. Então, bom, por que eu estou mostrando essas coisas aqui, que acabou que eu até me distraí? Cara, todos esses negócios aqui, tudo isso que está aqui, um monte de coisa, são lembretes meus, tá? São lembretes meus de coisas que eu sei que vão funcionar, tá aqui. E essas coisas que eu sei que vão funcionar não são coisas que dependem de mim, são coisas que dependem do mercado, né? Então, deixa eu ver aqui, ó, por exemplo, isso aqui, ó. Olhar para o resultado concreto. Eu boto isso aqui para me lembrar. Porque é muito comum você estar fazendo alguma coisa e você começar a viajar na maionese. Eu viajo muito na maionese. E aí eu vou olhar para o resultado concreto, legal. Tá aqui, ó. Outra aqui, para você pensar. O que estou fazendo é essencial? Ou seja, tipo, toda vez que eu estou aqui fazendo uma live, toda vez que eu estou construindo um produto, toda vez que eu estou em reunião com um cliente, o que eu estou fazendo é essencial? Ou eu poderia não fazer? Ou eu poderia estar fazendo outra coisa melhor? Porque o problema não é não fazer. A questão é que eu poderia, às vezes, fazer uma coisa melhor. Então, o que você está fazendo é essencial. O teu produto, ele funciona. Assim, o que você vai colocar, ele vai, de fato, trazer um benefício real para o teu cliente? O teu marketing vai fazer mais venda? Ou você está fazendo uma coisa só por vaidade? Só porque você achou que é melhor? Só porque você achou que é mais bonito, etc. Então, cara, bom, aqui tem um monte de coisa que realmente fica difícil eu mostrar aqui. Deixa eu pegar aqui, ó. Isso aqui, ó, isso aqui são valores meus aqui, para trabalhar com isso. Tá aqui, ó, compromisso, consistência e conexão. Os 3 Cs. Que são as bases do Reality Sem Show, né? Então, o que é compromisso? É falar que eu vou fazer e fazer. O que é consistência? É não parar. E conexão é não ficar também falando de coisas muito, muito abstratas e ir para o mundo real e dar exemplos prontos, né? Exemplos que gerem resultado. Isso aqui é a mesma coisa. Ó. Isso aqui é uma pergunta que eu faço para os meus clientes, perdão, é a pergunta que eu me faço toda vez que um cliente novo está comigo e a cada 2 ou 3 meses eu faço essa pergunta também internamente para ver se a campanha está funcionando bem ou não. Qual o ponto de máxima alavancagem no negócio? Ou seja, por exemplo, existe uma empresa que, sei lá, que oferece consultoria empresarial. Só que ao mesmo tempo ela oferece também treinamento. E aí você descobre que, tô dando um exemplo real, tá? Um dia de consultoria empresarial você cobra R$3.000, tudo bem. Só que se você fizer um treinamento com 10 pessoas, você pode cobrar R$3.000 de cada uma pelo mesmo dia e você ganha R$30.000 em um dia de trabalho, ao invés de ganhar 3.000 por um dia de trabalho. O que é melhor vender? É uma ponto de máxima alavancagem. Estou dando um exemplo bobo aqui, entendeu? Então, assim, existem coisas que não necessariamente vai ser isso aqui, tá? Mas existem coisas que você pode ter mais alavancagem e menos alavancagem, como eu coloquei aqui. Né? Tá aqui, ó, ponto de máxima alavancagem. Você vê que eu boto redundante. Então, por que eu estou dando essa volta aqui? Para te lembrar que existem coisas que funcionam melhor. Existem coisas que a gente já sabe que vão dar certo. E, cara, meio que assim, você não está autorizado a ser original enquanto você não sabe discernir o que funciona do que não funciona. Se você, tipo, acabou de aprender um negócio e já está querendo inventar moda, cara, é bem provável que não dê certo. Porque, como eu falei, existem mais chances de dar certo que de dar errado. Perdão, existem mais chances de dar errado que de dar certo. E assim que você for capaz de olhar para uma situação e poder escolher entre A ou B, sabendo que vai dar certo ou vai dar errado, porque você já tem a experiência, que você já viveu, porque você já executou e você já tem ali o sentimento real, que não é aquele sentimento de palpite, é um sentimento de não, isso é óbvio que vai dar certo ou dar errado. Se a sua insegurança ela é baixa em relação àquilo ali,
Então, beleza, então você já pode ser original, beleza? Então, galera, é isso aí. Hoje a aula aqui foi sobre isso aqui, para quem chegou aqui agora, né? Falando aqui sobre demanda, sobre produto, a questão do discernimento, como é que ele é importante nesse finalzinho, a questão do contexto, a questão de temperamento, as questões de tendências culturais, perfil comportamental de quem está com a demanda, características e atributos do seu produto, do seu serviço, como é que a oferta é o que junta eles. Deixa eu faltou colocar um coraçãozinho aqui, que eu sempre coloco, pô, oferta é o coração da parada. Ficou esquisito, parece um balão. Bom, enfim, tá aqui, ó, oferta é o coraçãozinho que junta as coisas. E aí a gente tem, cara, por que é importante trabalhar na camada de demanda e não na camada de necessidade do público? Porque se você não trabalha na camada da demanda, as pessoas elas não conseguem ver que é urgente o que você oferece. Então, se elas não querem, tipo, se a pessoa não acordou de manhã querendo aquilo ali, é muito difícil você vender. É muito difícil você vender. Tipo, me fala uma coisa que você já comprou e você não queria comprar. Tipo, você não queria real, assim, tipo, não é uma coisa que você comprou contrariado, tá? Porque você precisava e você comprou. Mas tô falando assim, uma coisa que você, tipo, definiu. Não, eu não quero comprar um carro vermelho. Você já comprou? Não, é impossível. Você não faz, entendeu? A gente não faz o que a gente não quer. A gente não faz o que a gente não quer. As coisas que a gente quer, a gente, às vezes, também não faz. As coisas que a gente precisa fazer, a gente não faz. Então, imagina, você não vai conseguir fazer a pessoa que não quer algo querer. É impossível, tá? Então, por isso que a oferta ela tem que estar conectada com a demanda e não com a necessidade. Então, eu coloquei aqui a questão dos... Estou resumindo, tá, o nosso encontro de hoje. Questão dos benefícios tangíveis, que eles atraem, né? Eles ajudam a vender. E os benefícios intangíveis, que eles fazem a pessoa comprar. Então, assim, o benefício tangível, ele atrai, ele é uma coisa que você geralmente começa por ele, né? Mas o benefício intangível é o que faz fechar a venda, é o que faz a pessoa que está do outro lado tomar a decisão de compra. Falei aqui sobre como é que funciona a questão, né, do risco, né, quando as pessoas notam, né, o que você faz, quando elas pensam e consideram comprar ou não aquilo que você oferece. E para fechar aqui, né, falei sobre a questão de concorrência, como é que você precisa entender a questão da concorrência, é importante, é relevante. Não recomendo que você pire com concorrência, mas, cara, se você está vendendo algo e você não sabe quem são seus concorrentes, cara, assim, tem uma galera, mudando um pouco de assunto, tem uma galera que, assim, que... Tipo assim, o cara diz que ele sabe muito de determinado assunto, mas ele não leu sobre aquilo ali. Não sei se você já conhece alguém assim, né? Aí a pessoa não lê sobre aquilo, sabe? Tipo, pessoas que debatem questões importantes aí, filosóficas, científicas e tal, e elas só assinam determinado tipo de... assina é uma tradução ruim, né? Porque é subscribe, mas assim, elas só compactuam com determinada narrativa. E você não pode... Tá? Você não pode ter uma única narrativa para explicar a realidade. É impossível. Se você é uma pessoa que tem uma única narrativa, esse aqui é o jeito, é assim que funciona, para explicar a realidade, o que vai acontecer? Em algum momento esses axiomas vão falhar. Em algum momento essas coisas que você acredita que são verdade não vão corresponder à realidade. E o que vai acontecer? Aí você vai perder. Aí você vai quebrar, a sua cara. Isso talvez nunca aconteça, mas tende a acontecer. E tende a acontecer com muita frequência, inclusive. Principalmente no marketing digital. Então, cuidado, tá, com as grandes certezas que você tem. Não é para você duvidar de tudo também, não é para você também estudar tudo, mas assim, se você está num mercado e você não analisa sua concorrência, é igual você querer ser um filósofo que só fala sobre uma corrente de pensamento, é igual você ser um religioso que só entende da sua religião. Marketing não é torcida. Marketing não você não é sócio torcedor de lançamento ou de produto perpétuo, você não é um jogador de futebol que tem que defender uma equipe única e exclusiva e todos os outros são inimigos. Não, não é assim que funciona. Pelo contrário até. Algumas das melhores oportunidades que eu tive de negócio no mercado vieram, inclusive, de concorrentes meus, que me indicaram, ou que eu indiquei eles, e aí isso gerou uma reciprocidade. Eu não vou falar disso aqui agora, isso é um papo mais avançado, mas isso te ajuda a balizar a tua oferta. Porque o teu público não é otário. É como eu quero fechar aqui. As pessoas que você vai querer vender, que vão comprar de você, elas não são otárias. Não pense que você está trazendo uma solução que eles nunca pensaram antes, que eles nunca viram ninguém vendendo. As pessoas elas estão comparando você com os outros. Elas podem até não comprar de você e não comprar de nenhum, porque você fez tão ruim o seu processo de venda que confundiu a pessoa ou deixou a pessoa receosa, porque você aprofundou o grau de consciência dela e aí ela está vendo mais problemas, está vendo mais riscos e isso acaba impedindo ela de comprar. A gente vai falar sobre isso depois, isso é uma parte mais avançada também. Mas aqui hoje eu quero colocar isso para você. Se você tem uma demanda e você é capaz de criar um produto ou um serviço, ou se você já tem um produto ou um serviço que atende essa demanda, cara, é sua obrigação fazer a venda.
e você precisa entender como que o seu produto, o seu serviço se diferencia do mercado. Para você não falar besteira que nem a galera que defende só uma única corrente de pensamento e passa vergonha sempre que está conversando com outra pessoa que entende de outra maneira. E o legal é que a gente vive uma época que parece que é quase que uma condição, né? Assim, para o debate político, para o debate científico, para o debate ecológico, você defender uma única linha de pensamento. É impossível você ter duas linhas de pensamento diferentes, né? E eu acho que a gente perde muito com isso, porque é normal haverem divergências, né? E na verdade são as grandes divergências que ajudam a gente a tomar as melhores decisões. Os pontos sem divergência, geralmente eles estão escondendo... as partes sem divergências, elas costumam estar escondendo grandes pontos cegos, né? Que podem voltar em cima da gente. Mas esse é outro papo, eu tô aqui já expandindo demais. Galera, então é isso, tá? Cuidado com uma inovação boba, não é para você inovar, mas sim, se você puder inovar através de se diferenciar, ou seja, sendo melhor do que a sua concorrência, faça isso, né? Isso vai vir muito, como eu coloquei aqui anteriormente, dos benefícios intangíveis que você gera, né? Um benefício intangível, por exemplo, imagina, você é famoso e você fala, olha, as pessoas gostam de você, e você fala, olha, existem milhares de produtos, mas esse aqui é o meu produto. Só isso já é um benefício intangível, entendeu? Não tem um benefício real ali, mas ele é imaginativo, né? Ele é uma coisa que as pessoas têm uma conexão emocional. E isso já é um fator de diferenciação. Estou te dando aqui, assim, um download de informações. Eu acho que se transcrever isso aqui vira um infoproduto sozinho. Mas eu espero que tenha sido claro o suficiente para você, tá? Agradeço a todo mundo que ficou aqui até agora. Agradeço o pessoal que, enfim, que está sempre participando aqui das lives, né? Vou ver se eu retomo aqui o hábito. Agradeço o feedback de vocês sobre melhores horários, né? Horário que para você é melhor. De forma geral, eu quero fazer essas lives também simultaneamente no YouTube, porque o YouTube é uma rede muito mais interessante para fazer esse tipo de conteúdo. E é isso, galera. Sigam o Reality Sem Show, né? O meu conteúdo técnico de marketing vai ser feito lá a partir de agora, a partir de hoje. Esse já é um conteúdo que eu vou postar lá, o replay. E, bom, é basicamente isso. Já falei demais. Um grande beijo para vocês. 7h20, dia 5 de setembro de 2021. Cara, vai ser bem interessante acompanhar os próximos encontros aqui. Vocês vão me ver algumas centenas de milhares de reais mais rico, talvez alguns milhões de reais mais rico nos próximos 30, 60 dias. E eu quero poder compartilhar isso com vocês internamente lá no Reality Sem Show. E quem tiver interesse, claro, naturalmente, vai poder participar da minha mentoria, poder ter acesso à minha equipe, a mim, e poder tirar as dúvidas e até fazer em paralelo comigo o mesmo que eu vou estar fazendo no seu nicho, com o seu produto, com o seu serviço. Então, se quiser ter acesso a todos esses bastidores, todo esse material, mentorias, etc., segue o Reality Sem Show, que eu te mando lá depois na inbox as informações para você entrar na mentoria. Se você só quiser seguir o Reality Sem Show pelo conteúdo técnico, mas aí você tem que prometer para mim que você vai aplicar. Clica lá também que eu vou botar um conteúdo gratuito também para não te deixar na mão. Valeu? Beijo para vocês. Bom final de semana. Obrigado aí pela presença de todo mundo. Valeu, Lilian. Valeu, Mendes. Valeu. Galera, todo mundo chegou aqui agora. Assim, não dá para ficar falando o nome de todo mundo também, fica meio chato, mas obrigado mesmo pela participação aí. E a gente se vê amanhã. Até mais. Aproveita o feriado. Valeu.